Eu acredito no novo mercado e no novo mundo das junções de competência, das junções de grandes mentalidades. Isso é feito por um grande desenvolvimento de um ecossistema que se dá com hubs, né? Vamos ligar uma ponta aqui, com ali, vamos se juntar. Daqui a pouco tá todo mundo brigando pelo mesmo copo. Ah, todo mundo precisa ser pobre e fudido para vencer na vida? Não. Agora, se foi, é desse jeito que dá, né? Eu tenho amigos que já nasceram bilionários nasceram, e que não precisou vivenciar ou passar por nada e tá tudo bem. Os questionadores são pessoas que não evoluíram, que são terceirizadores, que ficam atribuindo a você, e tudo na vida ele fica terceirizando, né? A fuga, ela é muito mais confortável. Hoje também fica aquele romantismo, tem que ter uma vida equilibrada. Ninguém consegue. A vaidade, o ego, ele faz você errar, fracassar, quebrar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Cast, que está de casa nova. Estamos aqui na nova sala e para estrear em grande estilo, eu tenho um grandíssimo nome aqui do mercado imobiliário. Edgar Ueda, empreendedor em série, fundador da Nextmob, mais de 8,4 bilhões em VGV lançados, mais de 18.500 unidades vendidas, 5 livros, 3 vezes TEDx Speaker. Acho que é só isso, né? Tem história, tem bastante, né? Até o mas tá bom. Seja muito bem-vindo, Edgar. Obrigada. Eu que agradeço, Mara, é um prazer. Estava na grande expectativa desse dia, né? E obrigado, né, por ser o primeiro estreante desse novo lugar. Espero trazer muita sorte, boas energias. Com certeza, só pela nossa conversa aqui nos bastidores já temos bastante conteúdo. Muita coisa interessante, né? E Edgar, você me contou um pouquinho da sua história, né? Que você passou 10 anos no Japão, lá empreendeu, lá Sim. Fez grandes negócios e quando você voltou para cá, o mercado imobiliário te encontrou em qual momento, assim? Bacana, a história com o mercado imobiliário é bem incrível. Eu falo que as coisas já são escritas, né? E em um determinado momento as coisas começam a se encontrar ou reencontrar. Então, eu tive a primeira experiência com o mercado imobiliário quando eu tinha 21 anos. Eu fui para o Japão pela primeira vez com 19 anos de idade, eu fui muito jovem. Eu sou descendente, eu sou neto de japoneses, os meus avós paternos são japoneses, né? E eu tive a oportunidade de ir lá, fui na época como funcionário, trabalhando numa grande indústria, passei por grandes indústrias. Num formato que muitos brasileiros... Que muitos vão, né? E ainda muito jovem, sem muita grande experiência. E depois de 2 anos eu retornei para o Brasil, já com espírito muito empreendedor. Comecei a empreender pela primeira vez com 17 anos. Tive uma pequena lanchonete numa cidade de 13 mil habitantes, onde eu nasci. E aí, quando eu voltei com 21 anos, e aí já abrindo vários negócios, tinha uma rede de locadora, uma sorveteria e uma casa noturna, olha que interessante, né? A gente se aventura em muitas... Mas eu ali já comecei a empreender no setor imobiliário, então eu comprava casas aparentemente não tão boas assim, né? Fazia hoje é retrofit, lá a gente fazia uma reforma e aí vendia. Então, a minha primeira experiência foi com 21 anos de idade. Mas ali eu estava assim ainda me descobrindo como empreendedor, né? E aí voltei para o Brasil, para o Japão, né? Eu fiquei mais 7 anos e meio, então no total eu fiquei no Japão por 9 anos e meio. Quando eu voltei para o Brasil em 2010, e o que eu sabia fazer na época, eu fui diretor de marketing de uma rede de supermercado no Japão, e lá também eu empreendi e abri uma agência de publicidade no Japão. Quando eu retornei para o Brasil em 2010, o que eu sabia fazer era publicidade, era marketing. Eu abri uma agência de publicidade no Japão, no interior, próximo à cidade de Campinas, que era Itatiba. E ali eu comecei a atender construtores, incorporadores, imobiliários, e eu comecei a ficar apaixonado por o mercado. Mas não só apaixonado, eu comecei a descobrir uma grande oportunidade. O mercado ainda movimentando centenas de milhões e até bilhões, mas o mercado ainda carente de inovação e alguns até bem amador. E ali eu fiquei me questionando, né? Eu falei,
como que o mercado movimenta tanto de uma forma ainda bem amadora, arcaica, né? E aí eu comecei a investigar mais e começar a estudar mais o mercado imobiliário, mas ainda como prestador de serviço, dando consultoria nessa área de marketing, de posicionamento, de brand, de campanha, enfim. E até que em 2011 eu decidi entrar no mercado imobiliário. E de lá para cá estou aqui só no mercado imobiliário, apaixonado. Hoje eu tenho 9 empresas, nós somos uma holding e são quase 14 anos no mercado imobiliário. E a Neximob nasceu em qual momento Então, nessa a trajetória? Neximob, na verdade, eu tinha uma outra empresa de inteligência imobiliária, onde eu fui sócio com um grande parceiro por 9 anos. Então, até o final de 2018, a nossa empresa chamava Mondeluz, o nosso escritório era em Paulínia, mas ali a gente já era empreiteiro, construtora, incorporadora, né? A gente já tinha vários negócios, várias empresas, e aí, por incompatibilidade de aspirações futuras, né? Eu já queria ir para um caminho, ele para o outro, a gente decidiu separar a sociedade. Eu fiquei por um período, eu ia tirar um ano sabático, eu acabei tirando 2 anos e meio, foi aonde surgiu o Edgar como escritor, como palestrante, porque aí eu escrevi um livro, virei escritor best-seller, o primeiro saiu 5 livros, de uma palestra para um amigo virou 70, 80 palestras por ano, e aí eu fui me dedicando até como propósito de vida também, e aí a Neximob surgiu em 2020, que eu falei, opa, né, meu mercado é o mercado imobiliário. Em 2017 eu tinha construído uma licenciadora, concebido uma licenciadora, que o objetivo era internacionalizar o nosso know-how, nosso track record, nosso modelo de negócio, então trazer toda experiência para entrar. O mercado dos Estados Unidos não executam lançamentos como nós. Na Europa tem várias cidades que não concebe, não capta, não estrutura negócios como nós. Nós somos uma boa vitrine para o mercado lá fora e eu tive esse despertar. Mas quando veio a pandemia, eu entendi que eu ainda tinha muitas oportunidades aqui no Brasil e aí eu decidi startar minha licenciadora aqui. Hoje nós estamos em 23 estados, 86 cidades. Eu fui a primeira empresa a trazer um modelo de licenciamento, né? Enquanto grandes negócios, né? Captação de área, incorporação, concepção, lançamento, estruturação financeira, turnaround. Então a gente navega em várias áreas, desde a captação da área até a entrega das unidades lá. Não necessariamente, né, os nossos parceiros precisam executar todas as etapas, né? Cada um tem uma afinidade, uma vocação, uma aspiração com uma determinada área. A gente tem clientes parceiros que são só incorporadores, nós temos clientes parceiros que são só terrenistas, nós temos clientes e parceiros que são só investidores, né? E aí... Isso é legal, desculpa, pode falar. mas só porque eu acho que é importante a gente até explicar um pouquinho, né? Na nossa audiência a gente tem muitas pessoas do mercado imobiliário, incorporadores também que estão começando sua carreira, né? E a Capital a gente trabalha também com modelo, né, falamos aqui bastante sobre parabéns, isso, né? A gente falou dos desafios. Os desafios de licenciar. E aí eu queria fazer esse parênteses aqui para a gente justamente explicar, né? O que é um licenciamento. Bacana. E assim, primeiro, parabéns, né, Mário? Porque assim, às vezes, e por muita coincidência, essa semana eu divulguei nas minhas redes sociais o motivo pelo qual a gente, primeiro, precisa democratizar e, segundo, qualificar. O democratizar é porque se a gente pegar décadas atrás, essa concentração, e eu posso garantir que 90% dos grandes negócios ficava na mão de meia dúzia, de 10% das pessoas, por falta de conhecimento, falta de competência, né? E muita gente achava que era um bicho de 7 cabeças. Embora não é tão simples assim, mas dá para fazer, concorda, né? Sim, claro. Então, o primeiro ponto, e quando vem empresas como a Capital, e como a minha, e como outras, o que a gente está facilitando o acesso para as pessoas entrarem? A democratização. E o segundo é a qualificação, porque eu falo que o mercado amador, o mercado desqualificado, e eu só estou contextualizando, que aí eu vou entrar na minha explicação, ele melhora para a gente. Porque se, por exemplo, vem um incorporador
que fecha uma área aqui, fecha uma área ali, pega dinheiro de um investidor aqui, pega ali, e começa a não entregar, nós que entregamos, sofremos, né? Porque aí você tem que argumentar bastante, você tem que justificar bastante para superar os caras que fizeram merda no mercado. Fica mais arisco, o cliente final fica também muito mais receoso. Então a qualificação é bom para a gente, né? E por isso que esse podcast é interessante. Então, o licenciamento, o que ele é? O que é uma licenciadora? É uma franqueadora. Então, você tem um modelo franqueadora e você tem um modelo licenciadora. Por que eu estou falando de franqueadora? Porque praticamente ele é semelhante. O que muda é que numa licenciadora você não precisa ter a COF e que ele tem algumas liberdades que a franquia exige do franqueado, né? E o que é um licenciamento? O licenciamento é transferência de know-how. Então, você vai pegar, por exemplo, o track record de quem está anos-luz na frente, que já acertou, que já errou, que já caminhou, que já executou, que você vai pegar todo esse conhecimento dessa pessoa, dessa empresa, dessa organização, e você vai utilizar isso. E você tem manuais, você tem suporte, você tem um conjunto de benefícios, né? Universidade corporativa aqui, etc. E, além disso, você vai utilizar de uma marca já bem posicionada, né? Com credibilidade. Hoje, Mari, o meu licenciado e o seu licenciado, ele precisa argumentar menos lá na frente, né? Porque chega uma pessoa que está entrando agora, a primeira pergunta que ou o terrenista, ou o investidor, ou o comprador do cliente final, ele vai falar o seguinte, tá, o que vocês já fizeram? Então, né? Então, é diferente de você pega a gente, lançou 72 empreendimentos. Esse ano estou lançando 17. Somado 72 com 17, eu estou falando de quase 90 empreendimentos lançados. Tá? Será que vai vender? Não, já vendi 18 mil unidades. Então, em tempo recorde, já cheguei... Exatamente. Então, assim, mas você tá... Será que vai funcionar isso no meu estado? Não, estou já em 23 estados. Então, ou seja, o cara bate no Google lá, ou ele vai pesquisar, ele vai entender que é uma empresa séria, que é uma empresa robusta. Hoje eu fiz uma reunião de um terrenista que a gente está incorporando um projeto de quase 306 milhões de VGV, e ele recebeu uma proposta de 2% de um outro incorporador, 2% a mais. Que, modéstia à parte, é um dinheiro significativo para um VGV grande, né? Aí falou, Edgar, eu fui olhar o que eles fizeram, fui olhar o que vocês fizeram, e eu e meu sócio decidimos por vocês. 2% a menos. Então, detalhe, nem sempre a proposta melhor vai vencer. Porque o outro lado quer confiança, quer seriedade, quer velocidade. E são fatores, essas últimas palavras que você falou, eu acho que são fatores que determinam muito o nosso mercado. Demais, bastante. Velocidade, confiança, né? Vamos falar do investidor, ele compra o quê? Compra confiança, que é a segurança de entregar, ele compra a liquidez, é a velocidade de vender, e ele vai comprar a alavancagem e a valorização do negócio. Tá, eu tô colocando em quanto que eu vou tirar. Em quanto tempo. É isso que vai definir se ele vai... mudar a TIR dele, muda a ROI dele, muda um conjunto de fatores, né? Muda todo como ele avalia, né? Então isso que é legal, justamente. Avalia. Quando a gente fala do licenciamento de marca, é trazer tudo isso já pronto para ele. Testado. Né? Lógico que novos erros, novas variáveis vão surgir. Até porque o mercado se comporta de maneira dinâmico, né? Você fala assim, a gente está aqui em São Paulo, temos tantos empreendimentos. Pode mudar uma variável? Pode. Mas muda vai raber menos, muda... E vai raber menos. Muda. E até, né, você falou de outras... você citou que vocês, né, têm empreendimentos em praças bem diferentes, assim, saíram do eixo aqui tradicional. Diferente. Conta um pouquinho também como que é atuar. Eu sempre falo, Mara, que não tem certo ou errado. Tem metodologias, né? A gente vai falar, a minha metodologia é a melhor? Não, seria arrogância da minha parte, prepotência da minha parte. Eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha ciência, né? E que pode servir para fulano e para situações, né? Agora, o que acontece? Quando eu fui entrar no mercado imobiliário,
as pessoas perguntam, pô, Edgar, se fosse definir uma grande característica sua, eu falo, eu acima de tudo, eu sou vendedor, eu sou marqueteiro, nós somos, né? né? E o marketing e a venda tá lado a lado, né? Sim. Mas eu sou empreendedor. Mas a minha principal característica, competência, é ser estrategista. Então, antes, eu olho todas as possibilidades e eu criei várias ferramentas para gerar um conjunto de várias variáveis para eu entender o melhor cenário. É um algoritmo, certo? Certo. Então, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então, quando eu entrei no mercado em 2011, e aí teve a crise mundial em 2008, e quando eu voltei para o Brasil em 2010, que ainda o Brasil estava bem financeiramente, economicamente, e que o mercado imobiliário ainda estava pujante, mas que em 2012, 2013 começou a cair e não parava mais, Sim. né? Porque aí veio de fato a crise aqui. Sim. E aí eu tive um eureka. Eu falei, onde todo mundo enxergava osso, eu comecei a enxergar filé mignon. Então, o que é minha tradução de osso? Era empreendimento fracassado, empreendimento ruim, que deu errado, empreendimento que não vendia, unidades que não vendia, que foi mal concebido. Eu comecei a olhar para praças que ninguém olhava. Então, meu primeiro empreendimento foi em Tocantins, no interior de Tocantins. Depois eu fui para Roraima. Depois eu fui para Pernambuco. E olha que eu morava em Campinas, que é uma excelente praça, né? Era só pegar a estrada, tava no Itaim. Bom, então, a região metropolitana de Campinas é incrível. É incrível, é verdade. É pujante, é indústria, economia, etc. Mercado imobiliário pujante também. Mas qual que é o recado aqui? Eu comecei em contramão ao efeito manada. Eu comecei a olhar lugares que poucos olhavam. Então, São Paulo é bom? São Paulo é bom, é consolidado. Mas existem outras praças que não foram trabalhadas. Existem outros mercados. E a gente está falando de fundo aqui atrás, tem muitos fundos que é aquele arroz com feijão quadradão. E que quando vem um fundo novo, por exemplo, um dos meus clientes é o Grupo Trinos, que comprou a Cipasa. A Cipasa é minha cliente, né? Então, eu estou lançando um empreendimento lá em Camaçari, que eles estão há 15 anos no mercado, levaria mais 7 anos e meio para vender, e eu estou vendendo em menos de um ano. Ué, qual que é a mágica? É inteligência, é competência. Não que eles não tenham competência, mas às vezes tem competência financeira, tem competência de obra, mas a comercial ali faltou. Ela ficou mais... Né? Então, que é a minha grande competência, né? Reestruturar negócio e fazer dar certo. E aí, né, juntando, né, essa expertise, mas eu gosto muito da Trinos porque enquanto todos os outros fundos olhavam para apenas CRI, securitização, etc, etc, a Trinos criou um fundo de equity, começou a ajudar o incorporador no momento do zero, do ponto zero, do greenfield, do momento que muitos incorporadores têm grandes oportunidades, mas não tinha dinheiro para fazer a primeira alavancagem. Então, o que significa isso? A gente precisa sair do efeito manada, existe inúmeras outras oportunidades que não está na mão de 90% dos grandes players. Então, foi desse jeito que eu entrei nos grandes negócios, no mercado, e foi desse jeito que eu fiz meu nome e alavanquei. Conta um pouquinho assim, desses últimos, os próximos empreendimentos que você vai lançar. Fala os lugares, só para surpreender aqui quem tá ouvindo. Esse ano eu tô com 17 empreendimentos, né? Então a gente já lançou Camaçari, já tá, eu não sei que momento que você está assistindo esse podcast, porque o podcast é atemporal. É verdade. Então nós estamos falando de junho de 2024, né? Mas nós estamos lançando... Bahia eu estou em Camaçari, estou em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas eu estou com 2 empreendimentos. Nós estamos em Itacimirim, Conde, Trancoso e Ilhéus. Então só que eu falei de 7 empreendimentos. Depois a gente está em Amparo, interior de São Paulo. Nós estamos com 2 empreendimentos no sul de Minas, na verdade 3, que é São Lourenço, em Itanhandu. Eu estou com 5 empreendimentos em Penha, terra do Beto Carreiro Ward, e do lado da minha matriz, que é Balneário Camboriú. Depois lá na região de Santa Catarina eu estou com mais 3, então só lá eu estou com 8 empreendimentos.
Depois eu estou com um empreendimento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive, nos próximos dias nós estamos lançando lá. Depois eu estou com um empreendimento em Balsas, Maranhão, né? Pernambuco e por aí vai. É muito legal de ouvir, né? Porque a gente ouve, às vezes, né, como a capital, a gente tem um histórico São Paulo, agora partindo aí, projetos iniciando em outros estados, mas a gente fala, tá tudo muito concentrado, né? Ou só dá para fazer em São Paulo, né? Já ouvi muito essa frase. E você aqui é a desmistificação dessa máxima de que não é só São Paulo, né? É que para mim, o que que eu olho, e é um conflito muito grande para algumas pessoas e mentes, e o que eu acho que tá tudo bem, cada um segue o seu roteiro de vida, né? Mas o primeiro ponto que para mim, falando de Brasil, dinheiro não tem geografia. Real é real aqui, em Pernambuco e Roraima, né? E segundo, para mim é lucro. Se eu estou em Balneário Camboriú, ou se eu estou em São Paulo, e lá não dá o melhor lucro para mim, em Tocantins dá, eu vou para Tocantins. Aí sempre tem, né, os mimizentos que ficam falando um monte de coisa. Ah, mas isso, aquilo. Claro que a gente analisa. Eu analiso o ROI, eu analiso taxa de atratividade, eu analiso o TIR, eu analiso... Eu sei fazer conta, né? Exatamente, né? Eu não cheguei onde eu cheguei por acaso, né? Aleatório, né, pessoal? Lógico. Ah, mas tem demanda, tem oferta. Eu também analiso demanda e oferta. Eu analiso o mercado, eu analiso geração de receita. Inclusive, muitos grandes vêm até mim para contratar a minha metodologia. Então, tem coisa que os grandes têm que eu não, que eles não têm, eu tenho. Sim, eu faço a lição de casa. Lógico. Né? Eu criei uma ferramenta que o mercado não tem, que é o Smart SWOT. Antes de conceber um produto, lançar um produto, eu analiso todos os concorrentes. Veja bem o quanto de Big Data e de BI que eu construo. Eu estou com 17 empreendimentos. Vamos pegar, por exemplo, qualquer empreendimento. Tem um empreendimento que eu estou lançando em Campo Grande, que eu tenho 23 concorrentes. Tá? Mas vamos pegar qualquer lugar que eu tenha apenas na média 10. 17 vezes 10 são 170. Esse ano eu vou bater uns 30 empreendimentos lançados. Vamos fazer essa conta que eu tenho. 17 vezes 10, 170. Eu analisei 170 concorrentes. O que está fazendo certo e errado, produto que criou, preço que criou, campanha que criou, etc, etc. Você acha que eu não fico bom nisso? 14 anos fazendo isso. Só botar na régua aí o Brasil todo. É matemática simples. Se eu for para composto, então a pessoa fica... Porque é tipo justo, né? O aprendizado em cima do aprendizado, em cima do aprendizado, em cima do aprendizado, isso viu. Então, não é, eu falo, se tem uma coisa que eu já não preciso ser mais, é demagogo. Não preciso, Mário. Mas assim, tem coisa que precisa ser falado. Sim, concorda? Se você tem um produto único, você tem que falar que ele é único. Lógico. Se você criou um produto, você foi pioneiro naquilo, você precisa falar. Porque também tem essa coisa, né? A síndrome do impostor. Não pode falar mais nada, você vira arrogante, você vira... Não é? Esse negócio, não. Você não pode mais falar. Falar que você fez, né? É uma inteligência desenvolvida, eu acho que, pelo contrário, eu acho que o legal do empreendedorismo, eu acho que uma das coisas é justamente poder fazer, mostrar funcionando e fazer isso ajudar outros incorporadores, outros... É o objetivo da sua licenciadora. Não é? Qual o objetivo da nossa licenciadora? Agora sim, vamos lá. Sou o dono da verdade? Não. E olha que interessante, você falou que entrevistou aqui um cara de Goiás, incorporador legal. Eu falo para todos os meus licenciados e para todas as palestras que eu faço. Todas. Eu falo, aprenda comigo, mas aprenda com o João, com o Pedro, com a Maria. Exato. Porque se eu tenho um viés, eu tenho um método e um modelo. Eu tenho uma métrica, eu tenho um KPI, eu tenho um algoritmo, eu tenho um roadmap. Mas é importante ele acumular outras experiências, outras vivências, outros vieses, para que ele componha a melhor metodologia para ele. Exatamente. Pronto. Até porque a gente está falando justamente, o licenciamento é uma forma de contribuir com quem está chegando, de transferência de know-how, mas transferir... É um caminho facilitado para ele, né? Mas cada um tem a responsabilidade sobre si, concorda? Total.
única e Eu total. não posso falar assim, eu comprei aqui o licenciamento de lugar, agora você trabalha para mim porque eu comprei, É. né, de Eu você. sempre Hoje eu uso não o faço mais exemplo nada da escola. porque- Eu uso o exemplo da escola ou da faculdade. Você vai na faculdade para se formar em engenheiro, em marqueteira, em advogado, etc. Aí tem o professor que está te ensinando. Aí, fazer a prova é de qual responsabilidade? Do aluno. É. Depois, quando ele pega o diploma dele, ele vai para o mercado. De conseguir um emprego, quem que é a responsabilidade? Dele. E de ganhar dinheiro? É dele. Então é simples assim. Né? Não é, tipo, é aquela coisa A licença não é diferente. Não é diferente. Né? E só justamente essa vivência, como você falou, essa investigação de outros profissionais, de outros dados, de outras conexões que vai, cada um de nós, como empresários, vamos criando, não é um know-how, uma carteira de avaliações, justamente. Que é a mesma coisa dizer assim, não, mas eu fui no nutricionista, eu estou matriculado na academia. Nutricionista não vai deixar você mais magro, o personal não vai deixar você mais forte. Simples assim. Né? Eu acho que a gente passa de vítima para dono da circunstância e o empreendedor Mas é um cara que vive isso muito forte. Mas essa é uma cabeça, Mari, de quem ainda não tem uma expansão de consciência, inteligência emocional fraquíssima. Porque uma pessoa que tem inteligência emocional alta e uma expansão alta, ele sabe que você é um canal de meio, não de fim. Uma licenciadora é um canal de meio. Então, ou seja, através do que ele está me entregando, através do suporte, do know-how, do aprendizado, do manual, da universidade corporativa, do não importa o quê, né? Ele é um meio para que eu consiga atingir meus objetivos de maneira mais facilitada, mais rápido, mais assertiva, porque você vai falar para errar menos, para acertar mais. Então é um encurtador, ele é um acelerador, né? Sim. Então os questionadores são pessoas que não evoluíram, que são terceirizadores, que ficam atribuindo a você, e tudo na vida ele fica terceirizando, né? Ele fica sempre achando, porque a fuga ela é muito mais confortável. Quando eu quebrei pela 6ª vez, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, por vários motivos, mas eu vou citar uma. Primeiro que foi a maior quebra que eu tive, eu fiquei com uma dívida de quase 4 milhões, mas não somente isso, eu acho que isso é o de menos, porque dinheiro se recupera. E né? quem sabe fazer Quem dinheiro sabe faz de novo, né? Mas o maior grande aprendizado, que ali eu parei de achar culpado. E eu comecei a olhar no espelho e falei, você é um incompetente. E é uma palavra agressiva, se você chamar de competente. Exato. Cada um chama de novo. Você acha agressivo? Fala, Edgar, faltou competência para você, deixa mais leve. Mas hoje você não soube fazer dessa vez. Né? E era o que eu tinha, era como eu sabia, e tá tudo bem. Mas no final da história, me faltou competência. E eu parei de achar culpado. Quando você começa a achar culpado que é o governo, que é a cidade, que é o momento, que é a economia, que é o empregado, que é o empregador, que é a licenciadora, que é quem seja, você está dando uma desculpa que é mais fácil de você falar, fui incompetente. Só que isso é um grande problema. Eu vou te explicar o porquê. Quando você for para o próximo, você já vai com essa mentalidade. E que vai dar errado, você sempre vai atribuir a um outro culpado. E você não corrigiu a incompetência, talvez. Não, você não aprende. Se você me permitir, eu vou fazer essa brincadeira aqui. A primeira vez, qual foi a competência que você falou que quebrou 6? 6. A primeira, qual foi a competência que você acha que você resolveu? Sempre a gente resolve depois do ato. Sim, né? Então, você não resolveu, né? A competência. Exatamente. Isso, então, a competência que você adquiriu. Adquirir. O primeiro que eu acreditava assim, que para mim, o empreender, ele era um comportamento que eu sempre tive, que eu aprendi dentro do meu berço. Né? Minha mãe veio da roça e ela era fazedora. Então ela arrancava batata na roça e às vezes ela ficava mais tempo para arrancar mais para sair e vender. Isso para mim é um jeito de empreender, né? Então eu fui aprendendo do jeito dela a fazer isso, né? E para mim o empreendedorismo não pode ser só um comportamento.
Porque muita gente fala que o empreendedorismo é comportamento, mas não pode ser só comportamento. Ele precisa ser competência também. Então, na primeira quebra, me faltava muita competência. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar muito. Eu não dava atenção aos estudos. E quando eu falo estudo, não é faculdade. Um arquiteto precisa ser faculdade, mas não basta só faculdade. Se ele não aprender a administrar, a fazer gestão, a ser um bom líder, a vender, etc. Não importa se é ele que vai fazer. Sendo ele ou um funcionário dele ou um colaborador, ele precisa, no mínimo, não ser um alienado daquela competência. Sim. Né? Ele precisa entender o que está falando. Imagina o seguinte, se você tem um grande time de vendas, um grande time comercial na sua empresa, e o líder daquele departamento começa a falar um monte de balela, você por incompetência naquela categoria, você aceita tudo. Então, por exemplo, eu não executo nada do digital na minha empresa, mas eu fui estudar muito digital. Então hoje, quando o cara vem falar um monte de balela para mim, eu falo, não. Peraí. Né? Ah, não, vamos gastar isso, vamos fazer isso. Às vezes vem gente falar assim que não sabe o que eu sei no digital. Eu já gastei 120 mil reais no Mastermind de digital, 80 mil numa mentoria de digital. Eu investi mais de 300 mil reais. E não é cursinho não. Eu fui estudar profundamente com os maiores e com os melhores. Então, eu tenho esse comportamento e essa mentalidade. Então, minha primeira, eu entendi que eu precisava estudar bastante. E aí eu fui investir muito em conhecimento específico. Então, eu precisava saber negociar melhor. Comecei a estudar negociação. Eu precisava ser mais persuasivo. E fui estudar persuasão. Eu precisava ser mais gestor. Eu fui estudar gestão. Então, e aí foi. Aí não parei mais. E na segunda? Na segunda quebra, inteligência emocional. Embora inteligência emocional, a gente sempre acredita, aliás, eu, não é a gente, né? Eu sempre acreditava que quando eu estudava alguma coisa de inteligência emocional, eu falava, pronto, né? Agora tô bem. E aí você percebe que a inteligência emocional é o único item que você não pode parar de estudar. Uma vez eu vi um Porque assim, vamos lá, hoje você tá bem, você tá em paz financeiramente. E o que tem financeiramente com inteligência emocional? Tudo. No seu relacionamento, no seu casamento, tá bem. Mas às vezes, daqui um ano, ou daqui 6 meses, ou daqui uma semana, acontece uma grande ruptura na sua vida. Financeira, conjugal, familiar, qualquer coisa, profissional. A vida acontecendo, né? Vai acontecendo. Variáveis. E ali vai acontecer alguma grande mudança que você não tinha experienciado. Ali o que você estudou não foi suficiente. Ela desestabiliza todo o sistema que está rodando, né? E aí? Então... E vai mexer com caixinhas emocionais que você não estava preparado. Algumas desconhecidas, né? Então, eu tive que investir muito na inteligência emocional. E você também foi para esse lado de cursos, de desenvolvimento? Até hoje. Se tem uma coisa, Mari, que eu não deixo de fazer. Eu tenho uma máxima dentro da minha vida, e a vida profissional e pessoal, ela anda junto, não se separa, e tem um monte de gente falando balela. Ah, separa, não tem. Vamos lá, porque o Edgar, pessoa física, é o Edgar empreendedor lá. E quando eu levo o estresse, a ansiedade, o coração, eu levo para os 2 lugares. O que eu tenho que fazer é que tem lugares que eu deixo por um período naquele lugar. Sim, né? Eu não vou chegar em casa, tô lá na cama e ficar levando o trabalho o tempo todo. Eu já passei dessa fase, né? Quando era necessário, fazia. E tá tudo bem. Porque na vida tudo é temporal, né? E as pessoas precisam entender. Hoje também fica aquele romantismo. Tem que ter uma vida equilibrada. Ninguém consegue. Se fosse assim, o Buffett não seria gordo, o Flávio Augusto também não seria gordo, não dá. Não dá. Eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito o Nuno Cobra, né? Acho que foi um dos primeiros coaches, né? Semente da Vitória. Exatamente. Eu li há mais de 20 anos. Quando nem o termo coach nem existia, né? Ele foi o primeiro coach do Ayrton Senna. Né? Assim, não tenho o que dizer sobre o resultado, né? E eu gosto do exemplo que ele dá, que justamente o elástico, ele estica, mas ele tem que voltar. Ele volta, né? Ele volta. Então, é exatamente isso. Eu acho também, eu não tenho mais o romantismo de um equilíbrio todos os dias. Não. E até porque
você vai conseguir ter mais equilíbrio com o tempo. Por exemplo, eu decidi, e aí você vai, pela sua linha estrutural, você vai perguntar da minha terceira, né? Então já vou te dar essa daí. Eu aprendi a estruturar. Hoje eu sou um estruturador muito foda. E o que é estruturar? Por exemplo, a minha narrativa, por que eu contextualizo sempre? Porque eu estou estruturando o entendimento de quem está me ouvindo. Porque se eu soltar alguma informação aqui aleatória, sem contexto, fica vago e fica muito interpretativo pelo viés de quem está me ouvindo. Quando eu vou contextualizar, a interpretação é o que eu quero levar para minha audiência. E assim é o mundo dos negócios. Você está partindo do princípio de que a comunicação é responsabilidade de quem está emitindo. Do emissor. Totalmente. Totalmente, tá? Eu posso fazer você entender o que eu quero que você entenda, né? E quem tem essa habilidade, essa competência, vai longe, né? Então, eu tenho a língua presa, eu faço fono com frequência. A primeira vez que eu subi no palco me deu uma cólica enorme. Eu precisei fazer teatro e cinema para ser desinibido. E quantas palestras agora? Hoje menos, porque eu decidi fazer menos. Mas ao longo da 70, 80 anos por ano. Então, assim, e aí, o que acontece, Mari? Então, tudo, né? E essa estruturação faz você entender que é uma engrenagem, que você precisa colocar aquela peça no lugar certo para que o quebra-cabeça seja montado. Então, quando você começa a entender esses movimentos, você começa... Então, em uma das minhas quebras, eu entendi que eu precisava ser um estruturador de negócios, né? Tá, então, eu tenho meu negócio. Ele precisa ter um bom vendedor, ele precisa ter vendas, mas ele precisa comunicar. Para vender, eu preciso comunicar. Mas eu preciso ter uma boa liderança, mas eu preciso saber alguém que tenha uma... inteligência financeira. Eu também preciso ter uma inteligência administrativa. Tá, mas se eu não tenho dinheiro para contratar, eu posso estudar, mas se eu não tenho tempo para estudar, eu tenho que achar uma competência complementar. O que eu não posso ser imprudente de achar que eu vou criar um império deixando esse buraco, seja financeiro, seja de marketing, seja de vendas, seja qualquer coisa. Então, mesmo sendo pobre, ou quebrado, ou pequeno, eu já comecei a construir uma coisa grande lá atrás. Que ou era a minha cabeça, ou era o meu comportamento, ou era o meu pensamento de futuro. E que eu sabia, Mário, nunca tive dúvida que eu ia construir um império. Nunca tive dúvida, não é conversa de coach, de não sei o quê. Nunca tinha dúvida que eu ia deixar legado. Nunca tinha dúvida que eu ia ser um cara muito foda, nunca. Eu tinha uma incerteza, que era o tempo. Não. Nem o como. Nem o como. Porque o como você encontra. O cara que é obstinado, o cara que é inconformado, ele vai achar o como. Agora, o tempo ninguém tem esse controle. Sim. Você fala assim, eu vou fazer 1 milhão. Você pode ter um planejamento, um smart, né? Que estabelece tempo, mas você não tem o controle. Sim. Você tem maneiras de não deixar escapar. Eu vou ser a maior incorporadora do estado de São Paulo. Você pode ser, mas pode levar 5 anos, 10, 20, 30. Né? Então, a única incerteza era o tempo. De resto, sempre tive certeza. E eu bati todas as minhas metas. Tudo que eu planejei, graças a Deus, mais uma vez, pessoal, nada de arrogância, mas dá para fazer. E detalhe, não esqueci de falar, não tem formação acadêmica. Nunca passei por uma faculdade, a não ser pelas paqueras. De resto, e pelas panfletagens. Também. Né? O pessoal fala, cara, fala muito para corretor, eu treino muito corretor. O corretor não pode ser panfleteiro. Eu falo balela de quem não sabe o que tá falando. Você pode ser panfleteiro, você pode ser... Eu já trabalhei em obra, já fui peão de obra, Mari. Jura? Debaixo de neve no Japão. E olha, eu estou bem, não estou maltratado. Eu tenho 45 anos, estou ótimo. Então, assim, você consegue vencer sem superar essas etapas? Se sim, parabéns para você. Para mim, eu precisei passar por elas. Eu também acredito, né? Eu te contei um pouquinho, falei, quando eu vim me dedicar à capital, eu estava
né, eu tenho um caminho um pouco muito diferente, assim, né, em base aí, mas os princípios, eu achei a lógica acaba sendo muito parecida. Porque como, né, no início de qualquer negócio, todo empreendedor faz o quê? Quase tudo. Quase tudo, né. Então o que que eu vim para fazer? Marketing, vendas, atendimento, então Você cria atendia 5 e-mails, né? Financeira, arroba, tá, mas é você lá atrás. era bem isso. E Tá atendi tudo bem. muito cliente, tudo bem. negociei muito, de popular, né, foi os primeiros, empreendimentos tinham um viés muito mais popular do que o que a gente faz hoje. Negociei depois com um investidor, muito tempo também, né, tem investidores que até hoje, eu mesma que cuido, porque gosto pelo Já criou carinho. um relacionamento Pelo também, relacionamento, né? então e é muito gostoso, né, de ver, acho que você com certeza tem, né, clientes aí, parceiros Sim. na sua base que se mantém, o negócio vai mudando, mas mantém de alguma forma. Eu acho que isso também é um legado, é uma coisa que a gente deixa. Eu falo, eu tenho muito carinho por isso, Sim. porque são importantes, são parte aí do nosso processo. Mas eu acho que é muito importante a gente viver literalmente cada fase, seja no panfleto, seja no atendimento, E seja mais uma vez, né? Cada enfim. um vai cobrir algo que falta para ele naquele momento. É. Eu falo assim, eu tenho amigos que já nasceram bilionários nasceram, e que não precisou vivenciar ou passar por nada e tá tudo bem. Pessoal, nada todo mundo precisa ser pobre, fudido para vencer na vida? Não. Não. Agora, se foi, é desse jeito que dá, né? Eu falo assim, eu não escolhi nada do que aconteceu na minha vida enquanto eu nasci e quando eu não tinha capacidade de tomar a minha decisão sozinha. Então, por exemplo, eu não escolhi nascer pobre. Eu não escolhi morar numa casa de barro até quando eu não tinha dinheiro para mudar de casa. Era o que tinha, o que dava para fazer, certo? Quando eu comecei a ter recursos para tomar a minha própria decisão, aí o controle era meu, tá? Tanto é que eu decidi sair da minha cidade, que era de 13 mil habitantes. Eu decidi ir num país de primeiro mundo, sem saber falar o idioma, e eu me tornei matéria de grandes revistas. Eu me tornei um grande nome lá fora. Eu fiz sucesso lá fora. Então, assim, quando você escolhe e tem esse controle, né, de tomar as decisões e decidir ir ou ficar, aí as coisas começam a acontecer de maneira diferente, né? Então, se eu decidi ter uma vida mais leve, eu decidi fazer história, eu decidi deixar legado, eu construí ajudar e contribuir a ser uma mudança dentro do meu nicho de mercado. Se eu parasse hoje, Mar, eu já fiz grandes feitos nessa Já indústria estaria imobiliária. tudo bem, né? Tudo ótimo. Grandes feitos. Eu sou gerador de grandes metodologias que o mercado utiliza, Sim, né? com certeza. Então, isso vale mais do que qualquer dinheiro, Ah, com certeza. né? Porque dinheiro é uma energia, é uma moeda que ou tá na minha mão ou tá na sua. Daqui a pouco não vai estar nem na minha, nem na sua. Exatamente, com Né? certeza. Mas isso não, né? A pessoa fala, olha que legal, eu ouvi um podcast ali da Mari e do Edgar e me fez ser um puta empreendedor de sucesso. Hoje eu gero riqueza para a cidade, para as pessoas, emprego e venci na vida. Pô, isso é um grande legado. Né, ou se inspirar alguém justamente a começar algo, né? Eu acho que isso já é enorme, né? Em termos de contribuição, e os livros, então, né? Tudo isso são várias formas de contribuir, né? Com o mercado, com o profissionalismo que a gente falou, voltando lá para o comecinho. Melhorando o mercado, a gente melhora todo mundo, né? Todo ecossistema. Todo ecossistema, Esse é o grande objetivo, né? E se a gente tiver mais, e acredito que esse podcast é um grande ora motivador, ou ora inspirador, ou ora provocador. Eu falo assim, se não for pela motivação da clareza, pode ser pela inspiração de que, por mim, por você. E se não for por nenhum dos dois, é o tapa na cara. Ih, meu irmão, você vai sair desse mundo sem ter feito nada? É verdade. Então é isso, porque não dá, Mari. Eu falo que tem uma frase que é tão batida e não é minha, é do mundo, mas ele fala que tem tanta gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Então, seja, e aí? Tem gente
que não lembra o nome do seu bisavô. E não lembra, sabe por quê? Porque ele não fez nada relevante para ser lembrado. Porque é Infelizmente, impossível você esquecer alguém que deixou uma marca. marca na sua Ainda vida, mais né? ente querido É, da família, né? porque a gente lembra, né, de tantos nomes, assim, do mundo, né? Que a gente vai encontrando, vai lendo, vai estudando. Se não Que fez, nos marca de é alguma porque forma, a não gente deixou. não esquece, né? Não esquece. É. Não esquece. Não esquece. Isso é. E ó, você falou uma outra palavra aqui que eu queria. A gente tá. Voou o tempo aqui, né? Como sempre. Assunto tem, né? Assunto a gente tem pra caramba. Mas você falou um pouquinho dos seus negócios e até, né, a gente está aqui inaugurando o espaço dentro do Capital Hub. O Capital Hub agora é o espaço físico aqui onde está a Capital e outras empresas do nosso ecossistema de negócio. Você também falou da sua holding, Sim. de ecossistema. Então, acho que o nosso último tópico a gente poderia falar um pouquinho que é um tema que está muito em alta, né? Muitas empresas, muitos tipos de negócios diferentes estão se estruturando num ecossistema. Porque, na verdade, Mara, eu acredito que é o novo mercado. Eu vou explicar o porquê. Primeiro que sozinho você não tem todas as competências ou as melhores competências, né? Você pode ter uma competência de vendas incrível, mas talvez eu tenha melhor do que a sua e você, de repente, pode ter uma melhor competência em juntar investidores do que eu não tenho. Então, ou seja, ao invés de você fazer muito bem isso aqui mais ou menos, isso aqui mal, se a gente juntar as melhores forças aqui, a gente cria um negócio incrível. E para mim, 10% de 1 bilhão é melhor do que 100% de 10 milhões. Sempre foi essa conta. Isso eu aprendi muito cedo na minha vida. Muito cedo. Eu não tenho essa cabeça agora. Eu tenho essa cabeça há 25 anos atrás, né? Então, as pessoas acham, né? Pô, o Edgar tem um network incrível, não só pelo mercado imobiliário. Eu conheço todo mundo do mercado imobiliário, mas fora do mercado imobiliário, eu conheço muitas grandes pessoas. Eu sou um dos 35 sócios fundadores do Instituto Êxito, um dos maiores institutos de empreendedorismo social, que foi idealizado e fundado pelo Janguier Diniz, capa da Forbes e bilionário, que tem grandes nomes, como João Apolinário, como João Kepler, Geraldo Rufino, e eu sou um dos, Guilherme Benchimol da XP, e eu sou um dos 35 fundadores. Então, se você olhar meu Instagram, você vai ver que eu não tenho relacionamento só no mercado imobiliário. Conheço muita celebridade, né? muito artistas, tal. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, Edgar, pô, cara, você tem um contato incrível. Aí a pessoa associa que eu tenho um contato incrível porque hoje eu sou um cara bem-sucedido, tenho uma situação diferente. Não. Se você pegar as minhas redes sociais, você vai ver que eu tenho contato com gente foda há 25 anos atrás. Então, veja bem, eu só aprimorei uma competência que eu tinha. Eu só aprimorei um comportamento que eu tinha. Eu só aprimorei uma mentalidade que eu tinha. E por que isso? Não tem. Se o seu despertar é agora, tá tudo bem, mas comece agora. Sim. Porque tem gente que escuta esse amanhã, podcast e depois tá do mesmo jeito. Exatamente. Né? Então, eu acredito no novo mercado e no novo mundo das junções de competência, das junções de grandes mentalidades. Isso é feito por um grande desenvolvimento de um ecossistema que se dá com hubs, né? Vamos ligar uma ponta aqui, com ali, vamos se juntar, e até porque daqui a pouco tá todo mundo brigando pelo mesmo copo. Sim. Em vez de estar olhando a forma de fazer o melhor copo para o cliente. Melhor copo. Não é? E mais uma vez, você vai trabalhar menos, a gente vai crescer mais rápido, a gente vai crescer e ficar muito maior. Então, maior, mais rápido e trabalhando menos. Porque assim, você não vai ficar fazendo um monte de coisa. Tudo, né? Alguém vai captar a área para você, alguém vai conceber o produto, alguém vai captar o dinheiro, alguém vai construir, vender, alguém vai construir. Hoje eu só faço isso. Eu falo quem que faz aqui, quem faz aquilo. Eu comecei lá atrás, tinha uma imobiliária. Não quero ter imobiliária, mas quem é imobiliária? Vou juntar as imobiliárias para vender meu produto. Aí saí, montei uma empreiteira, uma construtora. Vai perguntar se eu quero mexer com obra hoje. Jamais. Jamais. Por dinheiro nenhum nessa vida.
E tá tudo bem, sabe por quê? Tem gente que tem apetite e competência para isso. E vocação, Vai. diria, hein? É, E como tem gosta. gente que fala, não, Edgar, eu não gosto de vender. Ok, eu gosto, pronto. Eu falo, por exemplo, né, sou publicitária, sou da comunicação, falo contador. O contador me manda mensagem, preciso falar com você, minha espinha até sofre já. Fala, Vai abrir um Excel, então, né? Dá desespero pra gente, né? Dá desespero. Só desespero. para fazer o Excel serve ali para fazer uma conta, fazer uma viabilidade, mas contabilmente, é o que você falou, por dinheiro nenhum, porque não tem sentido, eu não me... E você não faz tão bem como o cara. Jamais, E já faz há 15 anos. Se eu começar hoje, daqui 15 anos, o cara tem 30 anos de experiência, eu só vou ter 15. É. Segue na mesma linha do 1% de 1 bilhão ou 50% de 100 mil. O que eu prefiro? Então, assim, parabéns, né? Mais uma vez, o mercado tem muito pouco disso, porque ainda existe uma ganância, porque o pessoal é muito diferente, a ambição com a ganância, né? Eu vejo muitos incorporadores ou clientes ou investidores ou terrenistas mesquinhos que fica brigando por 2, 3%, não tem a melhor competência naquilo e lá na frente não sabe nem fazer conta de ROI e TIR, não sabe, porque veja bem, vamos fazer conta de padeiro para entender uma conta muito máxima. 100 milhões em um ano é totalmente diferente de 100 milhões em 10. E se eu coloco olha que conta legal essa. Se eu coloquei 5 milhões e tirei 10, você tirou 5. Mas se eu coloquei nada e tirei 3 milhões, eu ganhei mais dinheiro no ROI do que o cara que tirou 5. Porque 0 para 3 é muito maior do que 5 para 10. Então, se essas contas, eu posso garantir que 90% dos incorporadores não fazem. E aí ele só acha, é VGV, é lucro, mas tá, em quanto tempo? E o risco? E fora uma coisa que poucos conseguem avaliar, que é o custo do risco. Eu tenho uma ferramenta que eu aprendi na Toyota, que essa ferramenta a gente coloca todas as possibilidades de erro, presente e futuro. E que eu já crio no ponto zero cenários esperados lá na frente. Tá, e se não vender? E se mudar a economia? E se o marketing não funcionar? E se, eu já crio contingências, ponto zero, porque ou eu vou muito mais planejado, ou quando acontecer, eu já tenho inúmeros planos B para atingir meu plano A. Eu nunca encontrei em nenhum incorporador, construtor, loteador que eu atendi hoje. E olha que eu tô 14 anos no mercado. Então, pessoal, tudo isso tá, mas por 2, 3%, e aí ele deixa de ter um grande player lá, que não precisa ser eu. Se alguém entrega mais do que eu, contrata esse cara, faça parceria, seja sócio desse cara, tá tudo bem. Cara, eu falo assim, tem gente que fala, nossa, mas o cara trabalhou para você, agora tá abrindo uma empresa. Eu falo, eu não consigo atender todo mundo. Não. Detalhe, seria muita mesquice da minha parte querer o dinheiro só pro meu bolso. Então, se eu ganho dinheiro, graças a Deus, eu tenho cliente, eu vou falar uma coisa que eu falo em vários lugares, 100% dos meus negócios vieram por indicação. Dos meus 8,4 bilhões, nunca precisei bater na porta de ninguém. Custo de aquisição incrível. Alguma coisa boa eu devo ter, né? Com certeza. Eu já cheguei a fazer um empreendimento que depois que eu fiz esse empreendimento, eu fechei mais 13 novos empreendimentos no entorno. O que será, né? É o resultado, né? Resultado. O resultado manda. É o melhor cartão de visita que tem. Eu acho que é isso que fica, né? Assim, é o resultado e você chegou, né, nesse nível de maturação no seu negócio, na sua visão de mercado, porque justamente pela sua trajetória, pelo que você apanhei bastante. Aqui, apanhou bastante. Mas em momentos, aquela coisa de você aceitou ser o pior da mesa, né? Você aceitou aprender. Em muitos momentos. Em muitos momentos. Pior da mesa. Muitos momentos você tem que admitir incompetência. Muitos momentos você tem que recomeçar. Porque, assim, falar que é confortável, não é confortável você recomeçar. Não. Não é confortável você admitir que errou.
mas é necessário. E quando você tem a mentalidade ou comportamento de recomeçar, mesmo estando no topo, faz toda uma diferença. Porque assim, você pode reinventar coisas, porque muita gente tem um livro muito interessante que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, que tem uma palavra que é muito interessante que ele fala: aprenda a cheirar o seu queijo com muita frequência, porque ele pode estar ficando velho e você nem perceber que ele já está envelhecendo. Então, a sua metodologia pode ficar obsoleta, né? É tipo assim. A sua mente. Tem muita gente que chega para mim e fala: eu lancei um empreendimento, é muito legal esse case em Boa Vista, Roraima, eu estou lá desde 2015, então eu estou falando que eu estou lá há 9 anos, eu tenho um empreendimento meu próprio lá, e eu fiz um empreendimento que eu lancei 740 unidades e vendi em 2 dias. E aí eu fui considerado como, né? Que ninguém tinha feito isso lá, 2015, no auge da crise, né? E aí, beleza, e só vendi em 2 dias, porque na época a energia vinha da Venezuela, e no primeiro dia caiu a energia, eu tive que retomar no dia seguinte. Era para zerar em um dia esse empreendimento. Enfim, aí veio uma grande empresa, uma urbanizadora do Centro-Oeste, que era de Cuiabá, e foi lá para fazer um condomínio. E aí ficaram sabendo que eu tinha feito, que, né, foram conversar comigo e me chamaram para uma reunião lá na sede deles. Eu fui. E aí sentado, né, e eu tenho um comportamento que hoje eu já mudei bastante, mas eu entregava muito sem, na época, você não precisava me contratar fazendo parceria, eu já ia entregando um monte de coisa. Era natural, era espontâneo, né? E eu comecei a falar: olha, essa campanha não vai funcionar, tá errado aqui, tal. Um dos donos levantou da mesa e falou: Edgar, deixa eu falar, eu tenho 25 anos de mercado, não precisa me ensinar a fazer. E levantou e aí foi hostil e deixou falando com a diretora. E aí ele inventou que estava, né, com um monte de serviço. Resumo da ópera: lançou, vendeu 3 unidades, enfiou o rabinho debaixo do braço, investiu mais de 5 milhões e foi embora. Pode pesquisar. Depois de 30 dias, eu lancei um outro produto concorrente dele e zerei em 6 horas. Pode pesquisar, galera. Boa Vista, Roraima. Então, se a vaidade, o ego, ele faz você errar, fracassar, quebrar. Então, isso não tem. Tem um monte de gente que o tempo todo eu estou aprendendo. Então, nessa troca, eu vou sair daqui melhor. Sim, com certeza. Eu vou chegar aqui, nossa, só eu sei, só funciona. Agora, tem coisas que eu tenho que impor, porque se o cara me contrata, se eu sou responsável por um departamento, tem que ser minha metodologia. Imagina só, eu te contrato para fazer marketing, eu fico falando, faz assim, faz assim. Você fala: Edgar, eu estou desnecessário aqui, né? Se você contratou para fazer do seu jeito, então faça do seu jeito, né? Até porque quem te contrata justamente quer a sua autoridade no Autoridade, assunto, conhecimento, exatamente. né? É isso, né? Então, a experiência de errar bastante, me trouxe até aqui, né? Vamos ver para onde vai me levar. Vai levar muito mais, tenho certeza. Eu acho, gente, que iniciamos a Casa Nova com muito sucesso e com muita sorte. Eu acho inspiradora a história. Eu conhecia a Next Mob, conhecia a empresa, já tive, né, alguns contatos aí, mas não te conhecer pessoalmente. Quero te agradecer, te convidar para vir mais aqui na Casa Nova. Vai ser um prazer te receber sempre. E eu acho que o tema que eu vou escolher para esse Capital Cast vai ser: o ego aqui não entra. Não. E olha que interessante. O ego não, o resultado sim, mas o ego não. Mário, olha que interessante. A maioria me chama para fazer podcast ou algumas palestras, principalmente para o mercado imobiliário, para falar da minha competência, um conteúdo mais técnico, né? Tá, então como que faz para vender no final de semana, né? Ou como que faz para incorporar sem recurso? Como que faz para entrar em vários negócios? Então, alguma coisa as pessoas identificam, escolhem e falam: vamos falar disso, né? Algumas até me brifam antes. E aí, nos bastidores, a gente começa a conversar como aqui, e aí se direciona para um outro caminho, que é o caminho da mentalidade, do comportamento, porque, na verdade, a competência é contratável. Você contrata um mestre de obra, um engenheiro, um arquiteto. Você não contrata resultado.
Você contrata a pessoa que pode gerar o resultado. Se fosse assim, tem gente que colocou 50 milhões no empreendimento, era para dar certo. Sim. Concorda? Não Então, tinha dinheiro como não dar faz errado. dinheiro, concorda? Não. Dinheiro não é sinônimo de sucesso. Então, eu sempre falo para as pessoas, tanto é que no meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos, eu lancei pela editora do Napoleão Hill, e ali eu falo de 3 pilares: mentalidade, comportamento e competência. Quando você junta isso, você tem um grande algoritmo. E aqui, né, no final, quem sabe uma outra oportunidade, a gente pode estender de técnica mesmo. Mas a gente caiu, não foi nada, não teve nenhum script, né? A gente foi falando e surgiu aqui, né? Mas é importante isso, porque dá para fazer, dá para criar coisas extraordinárias, juntando com pessoas certas, que dá para criar caminhos extraordinários. E é isso que a gente faz aqui. A gente também gosta muito desse princípio. E eu fico feliz da gente trazer pessoas com o mesmo princípio aqui, não é à toa. Gente, quem gostou, deixa o like, o nosso canal está crescendo cada vez mais graças a vocês que nos acompanham aqui no Capitalcast. A gente tem também aqui nos links em destaque o link para o grupo de investidores, onde a gente coloca as oportunidades de negócio. E daqui a pouco tem muito mais Capitalcast para vocês. Obrigada. Edgar, obrigada, viu? Quero agradecer, Mária, a você, a toda a sua equipe extraordinária, me recebeu aqui, cuidou assim do meu petzinho ali muito bem, né? Nos observando. E quem me acompanha sabe que é meu bebezinho. E agradecer a Capital por essa oportunidade, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Já é um divisor de águas, já está ditando metodologias e caminhos diferentes, isso é incrível para o nosso mercado. E quem quiser me acompanhar, Edgar Ueda Oficial, lá nas redes sociais, aí me procura tanto YouTube, Instagram, LinkedIn, enfim, estamos por aí. Obrigada, Edgar. Obrigado. É um prazer. Obrigada, valeu, gente.